professor Tiago Hernandes, ele que estuda muito para falar para a gente e anunciar. Professor, pode vir um friozão aí que está sendo divulgado já realmente, vai gear aqui na cidade de Assis. O que a gente tem aí para falar para o pessoal que acompanha o Hora da Notícia nesta segunda-feira? Muito bom dia. Olá, Matheus, bom dia Jerônimo Paz e a todos aqueles que acompanham o Hora da Notícia. Pois bem, o que nós tivemos de sábado para domingo foi um evento de chuva que marcou aí a entrada, foi a frente fria, a entrada aí de um sistema polar, que como sempre ocorre nesta época do ano, após a passagem da chuva, após a ocorrência da chuva, tem o quê? A predominância de uma massa fria, ou a chamada massa polar atlântica. E é exatamente esta massa fria que está provocando o quê? Esta queda significativa, perceptível da temperatura. Entretanto, as temperaturas mais baixas ainda estão por ocorrer, segundo os modelos matemáticos, utilizados pelo IPMET, terça, quarta e quinta vão ser os dias mais frios desta que é considerada a primeira grande onda de frio do outono e inverno 2022. Lembrando, como eu disse, lá no dia 21 de março, primeiro dia do outono aqui no Hemisfério Sul, esse ano o nosso outono e inverno ele está sob a influência do fenômeno Laninha, ou seja, o resfriamento das águas do Pacífico Sul, que faz com que o outono e também o inverno seja caracterizado pela ocorrência de ondas, pela ocorrência de dias ou períodos mais frios. Vai bater na casa de quantos graus aí, Bruno? A previsão, pelo modelo matemático utilizado pelo IPMET, é que nós tenhamos ali uma mínima entre terça, quarta e quinta, na casa de 5, 6, 7 graus. Em relação à geada, que você me perguntou, não é um evento descartado, porque com 5 graus a chance de geada é muito pequena. Entretanto, como eu sempre falo, trabalhamos com previsão, Então, podemos descartar totalmente o evento de geada? Não, apesar das chances serem bem pequenas. E esse frio forte pode ser muito duradouro? Então, Matheus, como eu disse, no nosso outono, como também no nosso inverno, nós não temos uma estação fria. Nós temos estações, no caso outono e inverno, caracterizada pela ocorrência de períodos frios. E esses períodos frios duram a vigência da presença desta massa polar, que no caso varia de acordo com a sua intensidade, sendo ali de 3 dias, 4 dias, 5 dias, podendo, em alguns casos, se alongar até uma semana. A gente tem um lado mais frio aqui da cidade de Assis por conta de estar próximo aqui ao sul, ao Paraná. Realmente isso confirma, professor, aqui a cidade de Assis acaba sofrendo um pouquinho mais, essa região? Bom, o estabelecimento do padrão climático de uma região, ele se dá por uma sinergia de fatores, A altitude, que é a variação em metros em relação ao nível do mar. Assis é uma cidade de média altitude, com pontos aí entre 480, 510, 470, então não é uma altitude tão baixa. Nós estamos aqui muito próximos, ao Trópico de Capricórnio. Então esses fatores juntos fazem com que a nossa região, tenha aí essas temperaturas, digamos assim, um pouco mais baixas do que regiões adjacentes, como por um exemplo o Presidente Prudente, que apesar de estar na mesma latitude, na mesma linha latitudinal, como você bem conhece, tem temperaturas aí bem mais intensas, em termos de calor e frios mais modestos. Tá certo. Ô, Jerônimo, aproveitar o professor aqui, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, você viu que o homem vem preparado mesmo, realmente sabe sobre a previsão do tempo, Matheus, eu acho legal eu quero agradecer o professor que sempre atende a reportagem muito bem. Eu queria que ele falasse um pouco sobre os cuidados. Ele fala sobre a questão do tempo frio, sobre o que está acontecendo, mas o frio atinge muito crianças e idosos, Aproveitando sobre essa questão, que ele está falando sobre esse período, Eu acho que vale nessa reportagem o alerta, principalmente para os nossos idosos, principalmente para os ouvintes da Rádio Difusora que estão nos ouvindo agora na zona rural, porque o frio ele é mais intenso nessas baixadas e zona rural também, Matheus?
O Gerônimo quer que você fale um pouco sobre os cuidados, principalmente para idosos, crianças e também aquelas pessoas que moram aí nas áreas rurais aqui da cidade. Então, como já é, né, e entrando sendo na área médica, né, então, digamos assim, seria mais aí com base numa experiência, né, empírica. Aqueles cuidados clássicos, né, tomar cuidado com as friagens, a questão da roupa, né, buscar se agasalhar bem, a proteção tanto da parte corpórea, do tronco, pernas, como também do sistema auditivo, proteção da cabeça, idosos, crianças. Esse público, né, digamos assim, que pela vulnerabilidade da faixa etária, acabam se tornando aí mais propensos às intempéries, né, às vulnerabilidades aí de saúde. Então, buscar se aquecer, buscar aí uma alimentação equilibrada, aquele caldinho quente, né, são coisas simples e ao mesmo tempo, né, que nós que pela graça de Deus aí, também pelo trabalho, enfim, por N razões, temos uma condição mais privilegiada, não deixar de voltar aos nossos olhos àqueles nossos irmãos, né, que vivem em condição de vulnerabilidade. Então, se possível aí, dentro da possibilidade de cada um, andando na rua, compre um alimento, dê um agasalho, uma coberta. Nós sabemos que individualmente não resolvemos todos os problemas, mas sabemos que numa sinergia de atitudes, podemos ao menos deixar o problema menor. Jerônimo? Eu tenho mais uma pergunta, aproveitando o professor que está falando muito bem aí, e como que é essa relação? Nós falamos muito sobre a queda da temperatura na cidade, mas e para a agricultura, Matheus? Nós temos uma região do Vale do Paranapanema muito agrícola. Essa semana deve ser uma semana muito prejudicial para quem mexe com agricultura, verduras, está com plantação. Gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre esse da zona rural, esse frio que atinge aí a lavoura, atinge o pequeno que tem a sua horta lá no bairro rural. Como que esse frio vem para machucar mesmo, não é só a questão do usar o agasalho, mas pode também atrapalhar um pouco a economia. Professor, esse frio, o Jerônimo está falando, que pode atrapalhar aí o agricultor, né, que sobrevive aí no campo. Como que essa temperatura também pode atrapalhar e afetar essa produção? Ótima pergunta. O risco maior da temperatura baixa é quando nós temos a formação de geada, né? Antigamente, Matheus, os mais idosos diziam assim, esta noite vai cair geada. É importante lembrar que a geada, ela não cai, geada é um processo que se forma, né? Então é o processo caracterizado quando o orvalho acumulado na superfície se solidifica em razão da baixa temperatura. E é aí que está o grande problema para a agricultura, né? Nós estamos numa região essencialmente conectada à agricultura, né? Nós estamos observando aí nas estradas, nos campos, verdejantes campos de milho, tá numa vitalidade, coisa mais linda, e torcer agora, né, que pelo menos nesse momento, ou se for acontecer em algum momento desse outono e inverno, porque nós sabemos, quem planta nesta época do ano, sabe que está propenso, sabe que tem uma possibilidade. Então, vamos torcer aí para que, quando a geada ocorrer, e se ocorrer, cause aí a menor quantidade de perdas possíveis, né? E nós estamos sendo aí agraciados com volumes relativamente significativos de chuva aqui no Vale Paranapanema, e coisa essa que não vem acontecendo, por exemplo, em outras regiões próximas a nós, como, por exemplo, Marília, Bauru. Você pode acompanhar por outros veículos de comunicação. A precipitação está um pouco menor. Então, para a agricultura, até o presente momento, está uma condição muito favorável. É torcer, sim, para que enquanto o milho estiver nesse processo de formação, ou mesmo, né, até ele ser colhido, para que esse fenômeno não aconteça e não traga aí os prejuízos econômicos, não só para o agricultor, né, mas para toda a região. Porque quando o campo não tem um desempenho positivo, toda a cidade, toda a sociedade, ela acaba padecendo, né? Porque a economia, ela é um todo integrado, é um todo conectado. Então, uma peça exerce influência sobre a outra. Tá certo, professor. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente no Hora da Notícia.